Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. E hoje quem começa fazendo a nossa primeira pergunta é a Patrícia Guiar de Campinas. E ela quer saber, entre os pilotos que já conseguiram uma vitória, quais deles são favoritos para uma vaga na repescagem? Pergunta difícil, Roberto. Cadê o muro, Sérgio Lago? Não é questão de muro, é questão de saber o seguinte. Por exemplo, eu não sei se a partir de agora, por exemplo, o Denny Hamlin para mim é o wild card ali. Por que eu digo isso? Porque o Denny Hamlin tem chances reais de ficar entre os 10 primeiros. Se o Denny Hamlin ficar entre os 10 primeiros, eu acho que entram o David Regan e o Paul Menard. Eu acho que o Montoya, não sei se eu acredito nele, mais para ir mesmo com uma eventual vitória em Watkins Glen. Então é mais ou menos isso que eu acho agora que vai acontecer. Eu colocaria vitórias como wild card. Você não confia em Clint Bowyer para vencer e talvez Tony Stewart? Eu acho que o Clint Bowyer para mim está fora agora. Entre os 10 primeiros, a minha dúvida é Tony Stewart ou o Dale Earnhardt Jr. Para mim, o problema do Tony Stewart é o seguinte: se o Tony Stewart ganhar, ele está entre os 10 primeiros. Então ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar, ele está indo bem. Então se ele perder, ele não perdeu. Estou falando de wild card. Muito mesmo você confia na Dodge do Brad Keselowski? Não, Brad Keselowski para mim está fora. E a nossa segunda pergunta é de Curitiba, do Roberto Aguirre. E ele quer saber como que o piloto Pablo Montoya deve encarar a próxima corrida no misto Watkins Glen. Essa segunda pergunta tem a ver com a primeira. Você não confia no Montoya mesmo ele vencendo, porque eu acho que a corrida de Watkins Glen, Sérgio, ele vai para o tudo ou nada como se fosse a disputa pelo título para o Montoya. Eu acho que ele é um dos favoritos, mas acho que ele, como os americanos dizem, mas já traduzindo, cavou um buraco grande demais para ele. Então, eu acho que ele não chega ali nos outros dois pilotos e no David Regan, no Paul Menard e pior, eventualmente no Denny Hamlin. Se for no Denny Hamlin ainda pior, ele teria que passar nos pontos o Paul Menard e o David Regan, porque o Denny Hamlin estaria na 11ª posição e o Denny Hamlin dali não vai sair. O Denny Hamlin, para mim, o wild card já está garantido. E por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo novas perguntas pelo correio @curvados.com. Até a semana que vem. Valeu, Laura. E Sérgio, já respondemos a pergunta anterior falando do Pablo Montoya, das chances dele em Watkins Glen, mas tem vários outros pilotos que são bons no circuito que vão ser a corrida próxima semana, o Watkins Glen, circuito misto. Sim, primeiro sobre o Watkins Glen, é sempre um prazer ver a prova em Watkins Glen, é um circuito tradicional da NASCAR. A Sprint Cup já há vários anos compete em Watkins Glen, um circuito que a gente já viu pela Fórmula 1 também, um circuito misto, é o segundo circuito misto da temporada, segundo são os dois mistos, Infineon e Watkins Glen. E como você disse, Roberto, cada vez mais as provas em circuitos mistos da NASCAR são um prazer. E além do Montoya, citando Kurt Busch, corre muito bem, o Kyle Busch já ganhou, até o Jimmy Johnson vem melhorando incrivelmente, ano passado ganhou em Infineon, ainda não ganhou Watkins Glen. Tem o Jeff Gordon, tem o Cal Edwards, que também tem competido bem, Kevin Harvick, e o rei de Watkins Glen, que é Tony Stewart, que a gente nunca pode esquecer, que é o piloto que tem mais vitórias em Watkins Glen. E tem aqueles outros, o Rob Gordon, que sempre corre bem em percursos mistos, tem o Ambrose, tem o próprio Paul Menard, que vem melhorando bastante no geral, mas também bastante em percursos mistos. Eu acho que hoje em dia, aquela história de 3 ou 4 pilotos que entre eles vai ficar a vitória, já não existe mais na NASCAR. Não, de jeito nenhum. E no circuito misto também tem a questão da tática, que é muito importante. A diferença de Watkins Glen para Infineon é que o Watkins Glen é um circuito mais rápido, o Infineon é um circuito mais lento e mais técnico para os pilotos. O Watkins Glen é muito mais pé embaixo. A gente já viu alguns incidentes fortes em Watkins Glen, principalmente ali naquela reta dos boxes, mas em alguns lugares, e isso gera uma agressividade muito grande dos pilotos e muitas disputas, e a tática, aquela velha tática do combustível em circuito misto, que pode variar bastante de equipe para equipe e que no final sempre tem uma influência, a gente nunca sabe, até chegar no finalzinho, quem vai se dar melhor. Antes de encerrar o programa de hoje, um palpite rápido, Sérgio. Desce do muro e quem é que vence em Watkins Glen? Jeff Gordon. Com essa piada, o Curva Desce vai terminando por aqui. Roberto Figueiredo e Sérgio Águas estiveram com você. Semana que vem tem mais. Obrigado pela audiência e até a próxima.